A paz do Senhor. Eu quero deixar aqui um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ao observar esse texto, eu vejo algo interessante, porque a palavra de Deus diz que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Eu acho interessante que Paulo está dizendo que devemos glorificar a Deus no nosso corpo. O contexto desse texto, quando fala de glorificar a Deus, ele está dizendo que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, que habita em nós, que provém de Deus e que não é de nós mesmos. E o que eu aprendo com isso é que também ele está dizendo que devemos fugir de toda prostituição. Lá no versículo 18 afirma isso. Fugir de toda prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Então, eu aprendo com a palavra de Deus que se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que eu aprendo com isso? É que o nosso velho eu deve desaparecer, o nosso ego deve sair, diminuir e deixar que o Evangelho de Cristo tome a primazia, tome o primeiro lugar em nosso coração, em nossa mente. Porque Paulo está dando um exemplo que o nosso corpo pertence a Deus e devemos glorificar a Deus no corpo e no espírito. Tem um texto que diz em Romanos 8,14, diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que eu aprendo com isso é que se deixarmos o Espírito Santo nos guiar, tem um texto que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo, se não me falta a memória, é o versículo 14. Ele diz desta forma, se você quiser me acompanhar. Ele diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito de Deus, sem soma de dúvida, algo vai acontecer na tua vida, serás amigo de Cristo, né? Aquilo que que você estiver fazendo, segundo a vontade de Deus, sem dúvida alguma esse texto se cumpre na tua vida. Nós vamos ver no versículo 23, ele diz assim: se alguém permanecer, se alguém guardar a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Isso é ser guiado pelo Espírito. É deixar Jesus estar em primeiro lugar na tua vida. Se ele estiver em primeiro lugar na tua vida, sem soma de dúvida, o inimigo não vai ter vez contra você. O que ele está dizendo é que devemos glorificar a Deus. Quando nós glorificamos a Deus no corpo, fala de várias formas também, de como nós andamos, de como nós somos exemplo. O apóstolo Pedro diz assim, porque ele fala assim na primeira carta, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então é isso, quando nós deixamos a palavra de Deus estar em primeiro lugar na nossa vida, sem soma de dúvida algo pode acontecer. Há uma mudança verdadeira. Não existe outro meio de haver mudança na vida de um ser humano se não for observando a palavra de Deus. Amém? Então que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.